Olá, começamos agora mais um Bom Dia Baixada. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios de Santa Cecília TV o pré-candidato a vereador de São Vicente pelo PSD, professor Vando Barra. Temos também aqui com a gente o Augusto Duarte, que é diretor-presidente do Instituto Viver Bem e pré-candidato a vereador de Santos pelo PSDB. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, acertou um acordo de delação premiada e a devolução de 75 milhões aos cofres públicos, sendo uma parte para a União e outra para a Petrobras. Aos investigadores, Machado disse que recebeu 72 milhões de reais desviados dos contratos fechados pela subsidiária da Petrobras. Ficou definido que Machado terá que pagar 10 milhões de reais em 30 dias e parcelou em 18 meses o restante. Ele poderá ser condenado a até 20 anos de prisão. Ao menos um ponto da delação de Sérgio Machado é confirmado por pessoas que viveram os bastidores do PMDB em 2014. Ele disse que Michel Temer reassumiu o comando do partido para arbitrar a distribuição de 40 milhões de reais encaminhados pelo PT, depois de caciques da Câmara reclamarem que só senadores eram beneficiados naquele ano. Os deputados, de fato, ensaiaram uma rebelião por esse motivo. Culpavam Waldir Rauff, então presidente, pela divisão desigual. Meus amigos, para vocês terem bem que nós começamos, estamos já no meio de uma semana, começamos uma semana atrapalhada e atribulada em Brasília e agora, no transcorrer da semana, nós temos o mesmo cenário. Inclusive hoje, além dessa notícia que nós falamos do Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, está correndo nos bastidores de Brasília a questão também de uma possível delação premiada do ex-presidente da Câmara. Que, na verdade, se isso não é o perfil dele, mas para vocês que são pré-candidatos e acompanham a política no dia a dia, devem imaginar a repercussão que isso está acontecendo. Vocês imaginam o Eduardo Cunha com todo o trânsito que ele tem nos bastidores de Brasília, tudo se ele realmente se socorrer de uma delação premiada e tudo. Mas, enfim, vai ser um assunto seríssimo. Agora, com relação a Transpetro e tudo isso, primeiro que o país passando por essa crise, nós já temos uma dificuldade tremenda na questão de energias e tudo isso. E a Transpetro era uma subsidiária importante da Petrobras. Aqui na nossa região, nós tivemos a frustração com relação ao pré-sal, que todos tinham em mente que seria uma grande alavanca de desenvolvimento da região. Isso não aconteceu. Queria saber de você, professor Vando, como que você enxerga essa situação toda e principalmente a frustração na nossa região com relação ao pré-sal. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a você, telespectador. Bom dia ao Augusto. Bom dia a você pelo excelente trabalho que está conduzindo perante essa mesa. Obrigado. Bom, o que podemos aí observar é que, mais uma vez, muda-se os atores, mas o cenário, a novela, ela continua sendo a mesma. Podemos observar aí que a delação premiada hoje é a moda do nosso país, É o assunto que mais se fala em decorrer de âmbito nacional e lógico que respalda nos municípios, é lógico que nós sofremos bastante com isso no cenário político, uma vez que como pré-candidato, Augusto, nós observamos que quando estamos falando de política, cada vez fica mais difícil e o povo está mais atento a essas condições. O povo não quer saber mais, ele está cada vez mais adverso com a política no modo geral do cenário nacional. Então, essas divisões, esses rompimentos de alianças que nós vemos ao cenário nacional, respalda e prejudica bastante se falar de política dentro do nosso município aqui na região. Não, é verdade, Augusto. A gente leu a notícia do Sérgio Machado, que cada vez mais políticos têm atingido. Mas eu não estou nem me atentando só ao fato de nós termos esses políticos todos envolvidos. A própria situação, como eu disse para o professor Vando, a própria situação, inclusive essa expectativa toda que nós tivemos com relação ao pré-sal, a um desenvolvimento que nós esperávamos que fosse vir a reboque
dessa nova atividade comercial, eu acho que prejudicou muito a nossa região, né? Então, bom dia, Rogério Conde, apresentador, o Wagner, professor Wagner. Eu acredito, Rogério, que hoje a política, a descrença da população hoje está muito grande. As pessoas hoje, nós não temos políticos hoje que tenham aquela característica de se apresentar para a comunidade e obter o retorno da comunidade daquela forma que todos... eu acredito que no passado ainda, bem recente, as pessoas conseguiam se apresentar e pedir voto com muito mais facilidade. Nós que somos pré-candidatos, nós hoje temos muita dificuldade com isso. E o cenário, eu coloco muita influência que o cenário nacional ele vem desapontando isso. E ele vem fazendo com que o coeficiente eleitoral ele caia constantemente. Eu acredito que hoje, vou falar para nossa região aqui, Santos, é uma cidade que na última eleição o coeficiente era 11 mil eleitores faziam uma cadeira. Eu acredito que esse vai ter uma diminuição por virtude desse desgaste com a sociedade. O pessoal está descrente, eu acho que é um trabalho realmente que tem que ser feito justamente com as pessoas envolvidas politicamente, principalmente os gestores, com o intuito de fortalecer esse trabalho e tentar apresentar para a sociedade que nem todos são iguais. Eu acho que hoje nós estamos numa condição eu até posso falar um pouco mais, que sou presidente de uma ONG em Santos e também sou pré-candidato a vereador em Santos, que a dificuldade que nós temos hoje de fazer esse tipo de trabalho tem que ser um trabalhinho sementinha, que tem que ser plantado dentro da comunidade. As pessoas precisam entender que sim, a política realmente, o cenário é ingrato, mas que nós temos pessoas ainda do bem que estão aqui na nossa cidade e que querem mudar esse cenário. Eu acho que isso, eu até vou um pouco mais longe, que a reeleição é um fato que prejudica muito o nosso cenário. Eu acho que o legislador ele tem um papel muito importante para o cenário nacional, só que ele precisa ser uma casa passageira. Os legislativos todos, seja federal, estadual, municipal, tem que ser a casa de passagem do povo. A gente tem que mudar, dar alternância e condições para a sociedade poder levar aquele cidadão até o poder e ele poder brigar durante 4 anos para realmente representá-lo, representar bem representado e depois dar o espaço para o próximo. Nós temos uma fragilidade realmente na questão de representatividade. Até porque faço aqui até uma colocação, na nossa região, acho que pela importância que ela tem, ela deveria ser até melhor representada. Mas eu queria saber de vocês, realmente vai para os dois, eu gostaria de saber como que vocês enxergam essa denúncia em específico do Sérgio Machado, que atinge também o presidente interino, o que fragiliza um pouco essa agenda nova que nós estávamos procurando empregar no país, né? Tudo bem que as decisões na área econômica estão sendo acertadas, pelo menos os atores políticos colocados nesse segmento parece que foram acertados, mas eu acho que você acha que ele sai fragilizado dessa situação? Olha, entendo que sim, entendo que toda, né, conjuntura que está se partindo aí, como eu te disse, em forma das alianças que foram feitas, nós estávamos acostumados nos últimos noticiários com a nossa presidente, né, hoje afastada do exercício, nós estávamos acostumados a ver o cenário, toda a mídia bombardeando, né, a presidente Dilma. Então agora é como se tivesse se dando aí a oportunidade, né, aos opositores, junto com a atual situação provisória, mas a situação aonde eles estão não acostumados digamos aí, ser batidos, né, e sim bater. E eu enxergo sim que de uma maneira que prejudica, né, o atual presidente interino, o Michel Temer, mas eu acho que ainda, como se diz, né? Você acha que ele vai manter credibilidade ainda? Acho que sim, acho que o presidente em exercício ele tem tudo aí, já provou, né? Um dos nossos melhores constitucionalistas que temos no país, é um homem de respeito, um homem sério, um homem que sabe fazer política. Eu entendo que para o país, com certeza, isso vai ser resolvido, e se não for resolvido, que se pune quem tem que se punir. Eu acho que nós temos que nessa hora, ser apartidário, nessa hora, nós temos que pensar numa nação, nós temos que pensar no povo brasileiro. Eu não vejo que nós temos que tirar o chapéu para Dilma ou para o Temer, ou até bombardeá-los de tal maneira, pejorativas, sendo que os atores aí, se eles não realmente fossem culpados. Eu entendo, se o Temer
tiver aí envolvimento com tudo isso dessa nova delação, eu acho que sim, ele tem que ser investigado, assim como a presidente Dilma foi. Você concorda, Augusto? Você acha concordo. que ele que ele não sai fragilizado? Eu acredito, Rogério, que o Temer em si, até a chegada dele na presidência momentânea, foi meio conturbado dentro do Senado, dentro do Congresso. Eu acredito que ele sim tem que se firmar. Eu acho que para se firmar, eu não sei se vai apagar os resíduos que ele deixou para trás, mas eu acredito muito que ele hoje está conseguindo fazer com que o país comece a andar, evoluir e fazer com que a economia comece a funcionar de uma maneira sensata. Eu não estou aqui para julgá-lo. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando o cenário e a economia hoje da nossa região, principalmente, está preocupado, porque tem muito comerciante fechando as portas em virtude da crise. Eu acho que foi uma oportunidade dada a uma pessoa que eu acho que que ela tem total capacidade de colocar o país no prumo, mas que precisa também que todos os partidos hoje se aliem a essa condição e que dê subsídios necessários para ele, porque ninguém governa nada sozinho, Rogério. Então, eu acredito que, lógico, nesse momento, nesse processo de transição, todo mundo vai sofrer com denúncias. E, como mesmo o professor citou, essa questão da delação premiada virou um fantoche na cidade, uma questão de oportunismo para os políticos poderem se defender. Então, eu acho que a maior defesa do cidadão que é idôneo e que ele tem uma conduta ilibada junto à administração pública é justamente ele fazer o que é correto. É o que ele está proposto a fazer as coisas corretamente. E eu enfatizo muito a fala do professor, onde ele coloca assim que essa ruptura hoje tem que ser apartidária. Não dá para a gente ficar pensando que o partido A, B, C, D que é o errado ou que só ele cometeu o ato ilícito. Você pode ver que nessa denúncia nós temos 20 partidos, são 20 políticos do nosso país, sendo que tem 6 partidos citados. Então, assim, E a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, desculpa interromper, com a questão da própria delação por si só, né? Porque o Sérgio Machado, por exemplo, acho que ele ficou 15 anos à frente da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras completamente, né, aparelhada pela máquina do Estado. Então, agora uma delação, a gente também precisa ponderar até que ponto ela tem esse peso todo, apesar que eu concordo que tudo precisa ser investigado, mas há também aqueles resquícios partidários, políticos, de tentar atingir um ou outro político que, de repente, nem estaria tão envolvido assim. Mas nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Fique com a gente, já estamos de volta. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. A visita do governador Geraldo Alckmin à região ontem resultou nas inaugurações do Fórum de Peruíbe e paisagismo do viaduto de Praia Grande, além do Centro de Controle Operacional do VLT em Santos. A inauguração do Fórum de Peruíbe, em local de 3.500 metros quadrados, ocorre com pelo menos um ano de atraso. O governo do estado vai repassar 11 milhões de reais este ano para ajudar a Prefeitura de Santos no custeio do Hospital dos Estivadores. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo governador Geraldo Alckmin durante a entrega do Centro de Controle Operacional do VLT na cidade. A intenção é que 1 milhão de reais venha até agosto e parcelas de 2,5 milhões de reais nos meses seguintes. Como o custo mensal previsto é de 4 milhões de reais por mês para essa etapa, a Prefeitura ainda aguarda uma contrapartida no Ministério da Saúde. A unidade será administrada por uma organização social, OS, que será escolhida no mês que vem. Bom, Vando e Augusto. Vou começar pelo Augusto esse segundo bloco, porque, Augusto, você tem uma atuação importante dentro de um instituto também, você faz um projeto interessante e reconhecido pela sociedade. Eu queria saber de você, até porque houve uma polêmica na cidade muito grande com relação a nós termos equipamentos gerenciados por OS. Eu queria saber a sua opinião a respeito. Então, Rogério, eu acredito que hoje o sistema das organizações sociais que foi implantado, tanto aqui quanto no governo do Estado, é uma questão de referência. Eu acredito que nós temos, sim, escândalos nebulosos pelo Brasil, onde envolve OS de todo o país, e que
E tem muitos médicos envolvidos que têm uma idoneidade para poder se apresentar e se tá conduzindo um trabalho eficiente e eficaz dentro dos hospitais e na área pública da saúde. Eu acho que hoje é uma alternativa, visto que a saúde não tem perna, o poder público hoje não tem perna para acompanhar essa evolução da saúde. A saúde é um problema que em todos os governos nós vamos sofrer cotidianamente. Eu até hoje tenho acompanhado o cenário municipal, regional, e não consigo visualizar hoje um político da nossa região que conseguiu dar um avanço na saúde. Hoje eu parabenizo aqui o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que tem feito inúmeros avanços aqui na nossa cidade. Equipamentos, ele já inaugurou a Policlínica Bom Retiro, entre outras policlínicas, a própria UPA. Eu acho que são equipamentos que vêm sim para somar. O hospital é um grande avanço, vai ajudar muito a população de Santos, mas ainda a gente sabe que carece, porque os outros municípios também têm que ter esse preparo, esse fôlego físico. Porque o que acontece? Acaba sobrecarregando a estrutura municipal e fazendo com que as pessoas das cidades vizinhas, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, acabem se migrando para Santos para buscar uma qualidade em atendimento. Então eu acho que hoje sim, o SUS, principalmente em Santos, ele tem ganhado um avanço. Eu acho que é uma prioridade de um grande e bom político, que eu acho que a pessoa tem que pensar na saúde familiar. Mas você entende que a OS dá um dinamismo maior, até pela questão de você não ter os entraves das licitações na aquisição? Você acha que essa agilidade na gestão, ela ocorre com a OS ou simplesmente muda de mãos a gerência da saúde? Eu vou te falar assim, eu acho que não muda de mão, porque o problema é o mesmo e está dentro da rede. Eu acho que isso é uma questão de uma gestão compartilhada entre o poder público e a OS. Ninguém faz gestão sozinho. Eu acho que sim, tanto o secretário de saúde quanto o próprio prefeito e toda a base de assessores dele vai trabalhar minuciosamente ao lado dessa OS. Eu acredito que a OS vem como uma forma de, sim, que é como as nossas ONGs, que eu faço parte de uma ONG, ela é um braço para o poder público. Muitas vezes nós sabemos da dificuldade que o poder público tem em contratar funcionário, em colocar o funcionário a exercer as suas funções, e às vezes nós temos OSs que vão vir gabaritadas, vão vir com selos de hospitais grandes, como o Albert Einstein, o próprio Sírio-Libanês. Eu acho que isso dá sim uma condição dessas OS poderem mostrar para a sociedade que elas são eficientes e eficazes para a nossa população e que ela vai poder ofertar aos nossos cidadãos um atendimento de qualidade. Eu não acredito, acho que isso não é uma questão de ruptura ou uma questão de a gente analisar que a OS, mas você não acha que vai mudar o poder de mão? Não, eu acho que tem que ser um trabalho conjunto para que as pessoas, os cidadãos sejam, eu posso falar assim que eu atendo hoje uma média de 600 pessoas na Zona Noroeste com a minha OS, com a minha ONG, e elas são vítimas disso. Existe uma vitimização quanto a isso, porque elas se sentem um pouco excluídas. E hoje você vê, quando a gente fala de saúde dentro da instituição, as pessoas se sentem felizes pelos inúmeras obras que o prefeito tem realizado no bairro da Zona Noroeste, em toda a cidade, no quesito de... É uma região muito carente mesmo. Eu queria saber de você, professor Vando, você que é pré-candidato de São Vicente, tem sua atuação mais voltada a São Vicente. São Vicente passa por um momento delicado em vários setores e na saúde não é diferente. Também não é um privilégio de São Vicente, nós temos essa situação, mas parece que na cidade de São Vicente ela se agrava ainda mais. Queria que você me fizesse um apanhado de como é que você está enxergando essa situação em São Vicente. Olha, Rogério, queria dar um palpite sobre as OSs aqui em Santos. Primeiramente, parabenizar, né, aí o prefeito de Santos por essa obra tão importante aqui para o munícipe. Realmente agora vimos aí que essa infraestrutura que foi montada no Hospital dos Estivadores agora sai do papel, então é uma boa notícia. Em São Vicente, falar de saúde em São Vicente é meio que chover no molhado. São Vicente nós temos um hospital, né, que deveria ser um hospital de excelência, temos em metros construídos lá o nosso CREI, que é o centro de referência esse que nós vimos aí, acompanhamos, que a população está cada vez mais chateada, cada vez mais avessa ao descaso do poder público municipal, e eu acho que pouco se faz, pouco se investe na saúde a âmbito nacional, e São Vicente sofre muito, mas sofre bastante com essa falta de gestão
E uma vez que agora também temos, né, uma organização para gerir a nossa saúde lá em São Vicente e temos aqui agora enxergar com carinho, ver se realmente esse é, como o Augusto disse, as organizações que estão aí sob suspeita em todo o país e na nossa região, nós temos que abrir bastante os olhos, porque acredito que com responsabilidade e com eficiência, né, resgatarmos lá do nosso direito o princípio da eficiência. Eu acho que quem tem que respaldar o feedback dessa eficiência tem que ser para o cidadão, para o povo, que tanto contribui com seus impostos e tributos e pouco tem da nossa saúde, como em diversos segmentos. E no caso de São Vicente, em específico, nós temos um problema sério, porque quando a gente fala de saúde, nós temos, por exemplo, o canal do Catiapuã aberto, chove, transborda, você leva leptospirose para toda aquela comunidade, é uma parcela significativa da cidade que mora no entorno do canal do Catiapuã. Nós temos essa questão do lixo que não é recolhido em São Vicente, que acaba também isso mostrando. Então, nós temos problemas, isso tudo é saúde pública, né? Então, você, além de não ter os equipamentos e os investimentos, e como você bem mencionou, não ter uma gestão eficiente, a população ainda acaba sofrendo com tudo isso. Você imagina um canal transbordando, a água entrando, né, de água suja, com sujeira que é espalhada pela cidade e tudo. E nesse ponto, eu vou aproveitar a sua presença aqui, porque eu acho que também a gente precisa que a população tenha consciência também. Eu acho que programas de conscientização são importantes, não só se limitando em São Vicente, mas em Santos, na região toda, para que a gente tenha uma população educada no sentido de você ter o lixo sempre acondicionado em recipiente apropriado, se tudo correr bem, até de alguma forma reciclar alguma coisa. Então, tudo isso é questão de saúde pública. E a gente falou do Hospital dos Estivadores, a nota que eu li e tudo. Quero também aproveitar e parabenizar essa comissão de vereadores da cidade, uma iniciativa eu achei interessante, foram proativos. 5 vereadores, se eu não me engano, mais o presidente Manuel Constantino, estiveram em Brasília, atrás, procurando ser atendido pelos deputados que mesmo não sendo da região, mas que obtiveram votação expressiva na nossa região, para que também contribuam com as suas emendas e que ajudem para que o Hospital dos Estivadores funcione em breve com força máxima, né? Porque esse investimento que o governador Geraldo Alckmin, esses 11 milhões vão ser muito bem-vindos. Os deputados da região, Marcelo Squacione, Papa e Beto Mansur, também já se comprometeram com emendas para o custeio do hospital, mas só isso não vai ser suficiente. E nós vamos continuar com esse problema sério que nós temos, porque hoje não existe divisão, né? Você é de São Vicente, eu sou de Santos. Era o que acontecia, por exemplo, na época do mosquito do Aedes aegypti. Ele não sabe onde termina a cidade, onde vai, ela atinge todo mundo. Então a gente precisa pensar de forma metropolitana, né? Eu acredito até, Rogério, até o telespectador que nós nos assistindo hoje, que o Hospital dos Estivadores hoje, ele passa a ser um regional. Ele vai atender, ele vai ser a nova Santa Casa de Santos, com um poder meio que limitado, mas é uma nova Santa Casa, que vai ter todo o amparato, se eu não me engano são 268 leitos. Então é uma coisa de grande proporção para o nosso município e para toda a região, porque a gente sabe que essa implantação beneficia muito o cidadão santista, mas que vai beneficiar muito toda a nossa região. A expectativa é de que pelo menos 40% do atendimento. E tivemos aí, né, Rogério, um avanço extraordinário, né? Lembro-me muito bem, há anos o Hospital dos Estivadores, ele era de uso estrito dos funcionários da Estiva, né? E hoje esse baita equipamento, ele está aí à disposição do cidadão, tanto como o Augusto citou, o cidadão santista, né, quanto o cidadão de todas as regiões. Independente aí se vai ser um trabalho ou não, uma gestão de excelência, veremos, né? Aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos. E eu queria aproveitar também, Rogério, o gancho sobre o canal do Catiapuã. Há 2 meses atrás, nós tivemos a visita do ministro Gilberto Kassab, onde, juntamente com políticos notórios da nossa região, puderam observar aquela dificuldade que há anos
aquela população sofre com aquele enorme canal ao relento de todos os cidadãos ali vicentinos e principalmente de todo aquele munícipe que envolve ali em torno do Catiapuã e do Catarina de Moraes. Então foi uma visita bem proveitosa, onde estudos já estão sendo realizados, lembrando que dinheiro federal já veio para custear aquelas obras de São Vicente e por motivos de defasagem na licitação, tivemos aí 2 declínios de empresas e vamos ver que agora com essa visita e sendo bem analisado e enxergado do nosso ministro Gilberto Kassab, que agora realmente vamos ver aí, tenhamos fé que essa obra sairá do papel. Eu tenho certeza, eu lembro dessa ocasião, eu fui nessa visita a convite do vereador Júnior Bozella, aliás foi uma bela iniciativa. Júnior Bozella, que é um político de São Vicente muito articulado, com muito trânsito junto ao ministro Gilberto Kassab, e eu tenho certeza que essas obras vão sair do papel sim. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo, fique com a gente, não saia daí. Estamos de volta com mais um bloco do Bom Dia Baixada. A Usiminas iniciou ontem um novo processo de demissões na siderúrgica de Cubatão. Segundo a empresa, devem ser desligados nessa etapa entre 400 e 500 trabalhadores, entre metalúrgicos, engenheiros e de diferentes setores da companhia. Os desligamentos ocorrem com o objetivo de continuar reduzindo as despesas da siderúrgica, que também mantém operações em Ipatinga, Minas Gerais. Para minimizar o impacto social da medida, que afetará centenas de trabalhadores, a empresa garantirá que irá disponibilizar aos empregados desligados um conjunto de benefícios extras pelos próximos meses. Outra notícia é que a travessia de balsas entre cidades de Santos e Guarujá voltou a apresentar lentidão na tarde de ontem. Por volta das 14 horas, o tempo de espera em Guarujá chegou a 1 hora, de acordo com a Dersa responsável pela execução do serviço. 5 embarcações estão em serviço, quando normalmente deveriam haver 7 operações, segundo a Dersa. As outras 2 balsas foram removidas para manutenção e devem retornar à travessia de hoje. Olha, quanto a essas 2 últimas notícias, eu tenho uma colocação a fazer minha, pessoal. Eu até como alguém que se utiliza do serviço de travessia da Dersa ali. Eu acho um erro que está acontecendo ali. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas ali a questão da travessia da balsa, nós temos um contrato que gerencia as balsas, um contrato que gerencia a manutenção, um contrato que gerencia a cobrança. Quer dizer, se essas empresas todas se comunicarem, aí um contrato de fornecimento de diesel. Então, quer dizer, se eles chegarem numa conclusão que eles vão afastar 2 balsas, mesmo elas estando em boa... Não estou dizendo, não estou acusando nada, não vou ser leviano a esse ponto. Mas é muito difícil, alguém pode virar e falar, olha, vamos deixar 2 balsas de fora e você está faturando, concorda? A fiscalização, pelo visto, não é adequada. E a gente nunca sabe o que está acontecendo. É a maior travessia do mundo em quantidade de veículos de balsa, é a nossa aqui. Eu acho que isso deveria ter uma maior fiscalização. Aliás, eu acho que aqui no Brasil a gente peca pela falta de fiscalização, você não concorda? Plenamente. E ainda acrescento, Rogério, dizendo que mais um problema aí da nossa região, que não temos aí da nossa gestão, mais uma vez, principalmente do governo do estado, que tem que colocar a mão nesses contratos, que tem que cobrar mais eficiência dessas empresas. Como você mesmo disse, a maior travessia, né, do mundo, eu acho que nós temos, tem que entender, tem que ser entendido ali, que é um contrato de prestação de serviço, aonde a clientela é mais uma vez o povo. Então o povo mais uma vez sai prejudicado. Eu, assim como você, não resido no Guarujá, resido em São Vicente, sempre residi, tenho amigos, tenho parentes em Guarujá, faço aquela travessia ali também semanalmente e sofro bastante ali com aquele congestionamento e não enxergo pelo poder público, não enxergo aí por estudos uma saída. Além do que, temos um bom projeto em andamento, onde agora sim acho que sai do papel, né, que é o túnel
que obviamente discutiremos Todos aqui. esperamos, Lógico. todos esperamos. E temos que entender que, mais uma vez, o povo ele fica à mercê desses serviços prestados com pouca qualidade. Toda vez ao acompanhar os noticiários. E com custo para o cidadão muito caro. Muito né? caro. A moto, por exemplo, que quase não ocupa o espaço, tudo faz travessia, está pagando acho que 5,80, uma coisa assim. Eu acho um valor bem absurdo, né? Para a distância, para esse deslocamento. E como você disse, Rogério, é semanalmente, principalmente quando nós temos aí os feriados prolongados aos finais de semana, que nós temos uma grande demanda aí do pessoal que desce a serra, sentido ao Guarujá, sentido ao litoral norte, né? Então nós temos que ter bastante atenção, há de ter aí uma logística, uma melhor logística para atender tanto esse cidadão que vem dos outros municípios, quanto o cidadão de Guarujá, que sofre tanto com isso, o cidadão de Santos, né? Ambos trabalham nas extremidades, então nós temos que ter uma melhor responsabilidade e parar, né? De toda vez inventar uma desculpa. Mais eficiência no serviço. Aonde nós temos embarcações em manutenção, chega, né? O povo não quer saber mais disso, o povo ele quer pagar pelo serviço prestado e ele quer utilizar o mesmo. Eu faço um parênteses aqui, Rogério, e peço aqui para os nossos deputados que estão nos acompanhando, para que levem como sugestão ao nosso governador a possibilidade de se fazer um estudo justamente para poder equacionar essa problemática junto ao nosso trabalho de travessia entre Santos e Guarujá. Realmente a ponte é um sonho, não só do cidadão santista, como também do Guarujá, e que é um sonho. O túnel. E só que é um fato que a gente acompanha já no cenário metropolitano há anos. E que até o momento a gente não tem nada de algo de concreto para ser apresentado. A gente vê muita maquete, vê muita gente falando bonito, mas nada eficiente e eficaz sai do papel. Eu acho que hoje, uma sugestão aqui aos nossos deputados, que nós temos pessoas do bem lá, para estarem apresentando como sugestão ao governador que se contrate uma empresa para fazer um estudo, preparando essa demanda que, principalmente no verão, nos atormenta e aborrece muito o cidadão santista e toda a Baixada Santista. Na verdade, quando a gente fala de ligação seca, nós já estamos atrasados, né? Porque questão do túnel, da ponte, nós já temos que estar com uma que, na minha opinião, sempre foi a mais importante, que é ligando Santos a Santos mesmo, né? Até para você desafogar e otimizar a questão do Porto de Santos. Que, mais uma vez, eu estava lendo esses dias, batendo recordes novamente, foi considerado agora o maior porto em movimentação de carga da América Latina e do Caribe, só que isso não reverte necessariamente em recursos para a nossa região, que hoje, com a questão dos contêineres, dos TUs, da mecanização, de tudo isso, a gente acaba perdendo postos de trabalho e não necessariamente isso reverte em retorno para a cidade e para a região. E por falar em postos de trabalho, queria que vocês comentassem também com relação a mais esse volume de demissões da Uzi Minas. A Uzi Minas, que sempre foi uma mola propulsora no desenvolvimento não só do polo petroquímico, do polo industrial de Cubatão, mas de toda a região. Antigamente, as pessoas, eu lembro, tinham orgulho, os profissionais, de dizer, olha, na época Cosipa e tudo isso, olha, eu trabalho, tinha um status interessante. E hoje, infelizmente, com a questão até da economia, né? Nós tivemos aí, nos últimos 6 meses, uma redução de praticamente 25% no preço do aço. Isso realmente inviabiliza a operação. Queria saber como é que vocês enxergam e o que vocês acham que poderia ser feito para minimizar esse impacto no polo petroquímico. Bom, Rogério, eu acho que hoje a crise que afeta o nosso país, eu acho que não só a Uzi Minas, como outras grandes empresas que têm perdido seus postos, nós podemos hoje citar até a Petrobras, que foi você que colocou o pré-sal, foi uma expectativa que foi criada no nosso município, e muitas empresas migraram para Santos com essa filosofia de que... A construção civil investiu muito atendeu o chamado do governo federal. E nós vimos empresas que abriram e no percurso fecharam.
Então esse é um cenário triste e lamentável da nossa região que vem acontecendo cotidianamente. Por mais que os políticos, os gestores e até mesmo os empresários que estão hoje atuando e muito bem, estão fazendo o seu papel representativo, estão defendendo os seus interesses. Hoje a Uzi Minas, a gente vê uma notícia dessa que saiu hoje, é muito triste a gente saber que nós temos hoje 500 trabalhadores na porta do seguro-desemprego, vivendo das custas do poder público, quando uma vez ela podia estar mexendo com a economia e fazendo um canal de evolução nisso. E hoje o que me preocupa, não só a Uzi Minas, eu falo até os empresários menores da nossa região, que eu tenho vários amigos, quero mandar aqui um abraço para o seu Augustinho do Vista ao Mar, que me ajuda muito junto à ONG, a Buongiorno, com as meninas, a Aline e a Elaine, elas são pessoas que têm contribuído muito com o meu projeto, e você vê que essas pessoas estão com dificuldade. Então, se eles estão com dificuldade, e dirá a Uzi Minas, que é um posto petroquímico da maior natureza, muito grande, e eu falo para vocês, as pessoas hoje estão realmente buscando melhorar a sua condição de vida. E hoje eu vejo que, infelizmente, principalmente para quem mora em Cubatão, está muito triste e lamentável ver essa situação da Uzi Minas. Não, é mesmo. Você acredita também que esse impacto gerado por uma empresa de um porte tão importante, né, tão significativa para a economia regional, vai acarretar para a nossa região, né? Nós vamos ter mais problemas ainda. Lógico, Rogério, devemos aí enxergar com bons olhos, né? Infelizmente, mais uma vez aí 450 a 500 empregados aí estarão demitidos mais uma vez numa importante indústria que temos na região. E não só Cubatão, como todo, vocês colocaram muito bem, vai sofrer, a região sofre, né, com essas demissões, onde esses pais de famílias, eles perdem o seu poder aquisitivo. Esses pais de famílias, eles deixam de colaborar com a nossa região. Muito deles, ô Rogério e Augusto, eu estou caminhando bastante no município em São Vicente, principalmente, e observo com amigos, com parentes de amigos, onde está refletindo essas demissões. Muitos estão migrando até para outras cidades e outros estados. Então, nós deixamos, né, de ter aquele poder da economia, onde os nossos comércios sofrem bastante também, aonde tudo se engloba num efeito cascata. Uma vez o trabalhador ele pede o seu salário, né, de todo mês, ele deixa ali de fomentar os pequenos empresários, o seu comércio, onde todos precisam do ramo alimentício, etc., e de outros gêneros. Eu acho que São Vicente foi, sim, também uma cidade prejudicada por essas demissões, onde, mais uma vez, ressalta que tenho bastante amigos que infelizmente perderam seus empregos, alguns estão pensando, os outros já migraram para outras cidades, mas eu queria também ressaltar rapidamente aqui aos amigos a importância também do poder, né, federal nessa situação. Nós temos que lembrar que nós temos aí altas taxas de impostos, tributos estratosféricos, né? Aonde o empresário, ele que fomenta o emprego, aquele que emprega, ele não pode sofrer tanto com aumentos de impostos, uma vez que temos aí a China, aonde consegue praticamente aí dentro de anos, acredito eu, se tornar um monopólio, principalmente no aço. Hoje se compensa mais você pegar o aço da China do que você produzir no Brasil. Então, nós temos aí dentro de uma siderúrgica, como citado pelo Augusto, de importante relevância, uma siderúrgica que sempre produziu, além dos empregos, sempre produziu e exportou esse material, essa matéria-prima. Hoje, todo mundo se prefere pegar da China, porque lá nós temos os impostos bem mais baratos, nós temos as leis trabalhistas muito precárias. Eu acho que nós estamos sofrendo por um reflexo de medidas foram equivocadas tomadas pelo governo federal. Positivo. No âmbito econômico. Realmente nós devemos lá atrás ter tido diminuído a taxação, né? A gente poderia ter tido uma reforma na tributação com relação à produção de aço e tudo isso, para que o nosso aço pudesse permanecer mais competitivo. Rogério, isso foi um erro lá de trás. Sim, eu acredito que o maior parceiro do poder público é o empresário.
O empresário ele tem que ser valorizado. O empresário ele está ali realmente para se ganhar o dinheiro, né? Ninguém, eu acho aqui, você, ou como empresário que é, o Augusto, eu acho que não tem. As pessoas elas não vão querer investir para não ganhar dinheiro. Essa é a regra geral. Então nós temos que acabar um pouco com essa, né, ideologia de socialismo puro. Eu acho que nós temos que ter o equilíbrio. O que fomenta aí o nosso país e qualquer outro país do mundo são os ramos de atividades onde o poder público está inserido e não podemos taxar altas taxas de impostos a esses empresários que uma vez vão tirar o pé do acelerador. É óbvio que a Uzi Minas não está em caso de falência, nós sabemos disso. Isso é uma resposta também ao empresário, ao grupo de empresários como de acionista da Uzi Minas, é uma resposta talvez ao nosso poder público maior, né? A nossa executiva majoritária, o nosso poder federal. Eu creio que a saída é você fazer o quê? Você tem que pegar, se fazer uma gestão, se planejar aonde o Brasil quer chegar. Eu acho que esse planejamento, mais uma vez eu cito a China, nós tivemos na China e na Índia planos de ações para daqui a um século, 100 anos. Nós temos aí países que se fizeram planos há 150 anos, como o Japão e a Coreia do Sul. Então, nós temos que observar, hoje em dia, se governa o país, o candidato eleito, ele se governa para 4 anos, 4 anos ele sai e não tem uma proposta. A quem vai se deixar um legado? Eu acho que o Brasil precisa enxergar mais aonde quer chegar, ter um planejamento mais eficiente, não para o seu mandato, e sim para o mandato do povo. Na verdade, o Brasil tem culturalmente uma dificuldade na questão de planejamento. Se planeja muito pouco. E na questão da Uzi Minas, vamos torcer para que realmente o grupo italiano, porque a Uzi Minas hoje é dividida entre o grupo italiano e o grupo chinês, que o grupo italiano que já ofertou, já manifestou a vontade de adquirir, que permaneça para que ela volte a funcionar, talvez não até pela situação com carga total, mas que ela volte a gerar postos de trabalho, que para nós aqui na região é o que importa. Nós vamos precisar ir novamente para um breve intervalo. Fique com a gente. Estamos voltando com o quarto e último bloco do nosso Bom Dia Baixada. Hoje recebendo em nossos estúdios aqui no Santa Cecília TV o professor Vando de São Vicente, pré-candidato a vereador em São Vicente, e o Augusto Duarte, também pré-candidato agora na cidade de Santos. Nós estamos nesse último bloco e eu gostaria de saber de vocês, porque hoje nós tivemos até a oportunidade, logo no início do programa, de comentarmos a dificuldade que é você ser um ator político hoje nesse cenário tão difícil do que com denúncias, com a Lava Jato, uma investigação de âmbito nacional que está revolucionando, né, a forma de agir dos políticos, dos gestores públicos. Então eu queria saber de vocês o que motivou vocês a realmente abraçarem esse ideal e irem... É difícil você hoje, numa roda de amigos, assim, você comentar sobre política, as pessoas não querem saber. Existe uma cultura também de que todo político é bandido, de que todo político se beneficia da coisa pública. Então eu queria que vocês me falassem um pouquinho das iniciativas de vocês e como é que vocês estão procurando contornar essa situação. Bom, Rogério, telespectador, eu tenho, como já foi citado inicialmente, eu sou presidente de uma ONG do Instituto Viver Bem na Zona Noroeste, localizado na Vila São Jorge. Hoje nós temos um trabalho com 300 crianças e 300 adultos, onde a gente proporciona atividades culturais e esportivas. Isso foi um fato que me motivou, Rogério. Eu já fui candidato em 2008, obtive a suplência na cidade. De lá para cá eu me ausentei um pouco desse cenário, mas devido a toda a turbulência sofrida no cenário político, eu tenho muitas famílias me pedindo e falando: Augusto, acho que a gente precisa dar uma renovação para a cidade, as pessoas de cara nova na política, pessoas com integridade, pessoas que têm algum trabalho sério para apresentar. Eu fiquei como gerente, até quero fazer um agradecimento especial aqui ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que durante esses 4 anos me concedeu a oportunidade de ser gerente
na Coab, na Companhia de Habitacional da Baixada Santista, na qual nós fizemos um trabalho eficiente, colocamos inúmeros projetos em construção e conseguimos atender uma parcela da sociedade, que são 480 famílias que já estão reassentadas no conjunto Caneleira 4. Eu acho que isso é um trabalho formiguinha que foi feito no longo desse tempo e que só veio para beneficiar. Eu acredito que o trabalho que hoje nós exercemos dentro do município, até como liderança ou até como um gestor político que somos, Rogério, nós temos que avaliar o nosso momento. Em 2012, eu me abdiquei de ser candidato justamente por causa disso. Eu não me sentia preparado para poder levar ao plenário, levar as reivindicações da sociedade para a Câmara e poder legislar pelo nosso município e pelos nossos eleitores. Hoje não, hoje eu já me sinto numa condição muito mais igualitária do que os nossos próprios vereadores em Santos. E eu quero aqui deixar até parabenizar os vereadores que fazem seu papel e cumprem sua jornada. Eu acredito hoje, sim, que a renovação, a cara nova na nossa cidade, ela se faz necessária. Nós precisamos sair de trás da mesa e do ar-condicionado e pôr efetivamente o pé aonde realmente o problema está. O problema não vai bater na porta do gabinete de ninguém. Então, esse eu deixo um recado para todos aqui e agradeço tanto o professor Vando, desejando boa sorte, e agradeço você, Rogério, pelo excelente trabalho dentro do programa e de todo esse trabalho que você está fazendo, mas a minha predisposição em ser candidato hoje vem mais pelo enunciado das famílias às quais eu convivo e eu acompanho. Não, isso é muito importante, você está defendendo um segmento da sociedade do qual você atua, e isso é muito importante porque o papel do vereador é esse mesmo. No seu caso, professor Vando, é sair da zona de conforto, né? São Vicente passando por essa situação tão difícil, você ser um vereador, que na verdade eu acho que a função primordial do vereador é fiscalizar, e você, não vai, caso tenha êxito, e eu tenho certeza que vai ter, também vai ter bastante trabalho, né? Obrigado, que assim seja, né, Rogério? Rogério, é lógico, né? Assim como citado, eu sou o contrário, infelizmente eu parabenizo poucos os vereadores da minha cidade. Está aí um dos motivos de eu querer disputar o pleito. Sou pré-candidato hoje pelo PSD, né? Aonde o nosso pré-candidato a prefeito, Júnior Bozella, ele pôde nos dar a honra, né, em poder estar fazendo o convite, e eu, lógico, aceitei, porque acredito muito no papel, no plano de governo, né, o plano de governo, aonde eu também, junto com a equipe, junto com colaboradores, estamos construindo junto com ele. Também estou preparando, Rogério e Augusto, um plano legislativo, porque eu entendo, como citado pelo Rogério, um vereador, o maior papel sim é fiscalizar. O papel do vereador, nós temos que deixar o cidadão, o munícipe da região bem informado, e assim a maioria com certeza já está, mas nós temos que entender definitivamente que é bem restrito o papel do vereador. Não que esse vereador não há importância à cidade, lógico que sim, mas nós temos que entender que o vereador em São Vicente, como em qualquer outro município, ele tem que legislar sem onerar o município, e legislar sem onerar o Poder Executivo é difícil. Rapidamente, para encerrar, eu sou professor, sou funcionário público em São Vicente há 12 anos, trabalho na educação atualmente, conheço bastante a região, as necessidades da educação, as necessidades da saúde. Queria agradecer ao Grupo G20, onde sou cofundador, né, onde nós também fazemos um trabalho bastante significativo de conscientizar a população. Queria agradecer o meu amigo Augusto, queria agradecer a você, Rogério, pela ótima, excelente condução da bancada, do programa. Obrigado. Parabéns. Já tinha assistido outros debates aqui na casa. Queria agradecer a Santa Cecília TV pela oportunidade, em especial o Bom Dia Baixada. Muito bem, eu agradeço a presença de vocês e principalmente agradeço você que ficou nos assistindo.